Olá, gente boa, a graça e a paz a todos. Vamos hoje para mais uma aula de teologia. Hoje é dia de teologia no nosso Teologia para Todos. A aula de hoje tem por título Infalibilidade e Inerrância. Você sabe a diferença entre infalibilidade e inerrância? Já ouviu falar sobre essas duas palavras? O que é infalibilidade, o que é inerrância? É isso que estaremos estudando em nossa aula Teologia para Todos. Muito bem, vamos acompanhar nossa leitura e eu vou estar explicando aqui no decorrer da mesma. Infalibilidade e inerrância. Talvez você que nunca ouviu falar esteja pensando o que é que significa essas palavras tão difíceis. Infalibilidade, inerrância, o que é isso? Bem, qualquer discussão sobre a natureza da Escritura Sagrada, que inclui a questão da inspiração, nós já falamos disso na aula passada, tende a abordar os assuntos de infalibilidade e inerrância. Durante toda a história da igreja, a opinião tradicional tem sido a de que a Bíblia é infalível e inerrante. Entretanto, com o surgimento da chamada alta crítica, especificamente nos séculos XIX e XX, não somente a inspiração da Escritura sofre ataque amplo, como também os conceitos de infalibilidade e inerrância, em particular, têm sido intensamente criticados. Alguns críticos dizem que a doutrina da inerrância foi a criação dos protestantes no século XVII, que é chamada às vezes a era do escolasticismo protestante. Escolasticismo vem de escola, né? É a questão da descoberta da razão com relação à fé, correspondente à era da filosofia secular chamada a era da razão. Estes críticos afirmam que a inerrância, como uma construção racional ou construto racional, era alheia aos escritos bíblicos e até aos reformadores magisteriais do século XVI. No entanto, os reformadores declararam realmente que as escrituras eram sem erros, como fizeram os pais da igreja, incluindo Tertuliano, Irineu, especialmente Agostinho. Ainda mais importante é a própria informação bíblica de que da sua origem divina. É importante para a igreja que a Bíblia reivindique esse resultado de inspiração divina. Já falamos sobre a questão da inerrância, da inspiração na aula passada. Infalibilidade significa dizer que a Bíblia ela é infalível naquilo que ela se propõe explicar. Ou seja, inerrância significa que ela não contém erros. Erros no sentido de concordância, erros no sentido de objetivo, de mensagem que ela traz. Alguns vão objetar falando sobre a questão de erros gramaticais, mas isso aí se deu com relação aos copistas que copiaram e uma vez ou outra poderiam atrapalhar-se com relação às letras hebraicas, principalmente no Antigo Testamento, mas que não compromete em nada a mensagem da Bíblia Sagrada. Vamos definir os termos. Historicamente, a igreja tem entendido que a Bíblia, dentre toda a literatura escrita na história, é exclusivamente infalível. Então entenda, a palavra infalível pode ser definida como aquilo que não pode falhar. Significa algo incapaz de cometer um erro. Numa perspectiva linguística, o vocábulo infalível é mais elevado do que o termo inerrante. Ilustrando, o aluno pode fazer um teste constituído de 20 questões e obter 20 respostas corretas, dando-lhe um teste sem erros. Todavia, a inerrância do aluno neste campo restrito não torna infalível, como erros em testes subsequentes poderiam comprovar. Muito da controvérsia ao redor do assunto da inspiração envolve certa quantidade de confusão a respeito dos vocábulos inerrância e infalibilidade, especificamente a extensão em que se aplicam esses termos. Para ilustrar, observe a diferença nas duas afirmações seguintes. A primeira, a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. A segunda diz, a Bíblia é infalível somente quando fala de fé e prática. Deu para entender?
As duas afirmações parecem semelhantes, mas são radicalmente diferentes. Na primeira, ou seja, a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática, a palavra única distingue a Escritura como a única fonte infalível de autoridade. Em outras palavras, a Escritura é a regra de nossa fé, o que diz respeito a tudo que cremos, e ela é a regra de nossa prática no que diz respeito a tudo que fazemos. As palavras mudam de orientação na segunda afirmação, preste atenção. Nesta, a palavra somente restringe uma porção da própria Bíblia, dizendo que ela é infalível somente quando fala de fé e de prática. Esta é uma visão chamada inerrância limitada. E esta maneira de ver a Escritura se tornou popular em nossos dias. As palavras de fé e prática expressam, em resumo, o todo da vida cristã. Mas, na segunda afirmação, fé e prática são reduzidas a uma porção de ensino da Escritura, deixando fora o que a Bíblia diz sobre história, ciência e questões culturais. Em outras palavras, a Bíblia tem autoridade apenas quando fala de fé religiosa. Seus ensinos sobre as outras coisas são consideradas falíveis. Mas vamos lá. Bem, vamos voltar aqui para a questão da autoridade de Cristo. Em última análise, a questão da autoridade da Bíblia se fundamenta na autoridade de Cristo. Durante os anos 1970, o Ministério Ligonier patrocinou uma conferência sobre o tema da autoridade da Escritura. Eruditos de várias partes do mundo vieram para discutir a questão da inerrância. E, sem nenhum conluio, cada erudito considerou o assunto a partir de uma perspectiva cristológica. Qual era a opinião de Jesus sobre a Escritura? O desejo desses eruditos, era sustentar um ponto de vista da Escritura ensinada pelo próprio Jesus. Esse ministério ele é fundado pelo autor do livro Somos Todos Teólogos, R.C. Sproul. A única maneira de sabermos o ponto de vista de Jesus sobre a Bíblia é lermos a Bíblia, o que nos leva a um argumento circular. Jesus ensinou a inerrância da Bíblia, mas sabemos que Jesus disse apenas por causa da Bíblia. Entretanto, há uma concordância geral, até entre os críticos, de que as porções menos disputadas da Escritura, com referência à autenticidade histórica, são aquelas que contêm as afirmações de Jesus sobre a Escritura. Não há disputas sérias entre os teólogos sobre o ponto de vista de Jesus quanto à Bíblia. Eruditos e teólogos de todos os contextos, tanto liberais quanto conservadores, igualmente, concordam em que o Jesus de Nazaré histórico acreditava e ensinava o ponto de vista elevado e sublime a respeito da Escritura, que era comum no judaísmo do século I, ou seja, que a Bíblia é nada menos do que a palavra de Deus inspirada. Esse é o ponto defendido pelos eruditos contemporâneos ali de Jesus. O próprio Cristo também tinha essa opinião. A opinião é essa. A Bíblia nada mais é do que a própria palavra de Deus inspirada. Ponto final. A opinião de Jesus sobre a Escritura é revelada nos Evangelhos. Mateus 5,18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. A Escritura não pode falhar. João 10,35. E a tua palavra é a verdade. João 17,17. Além disso, Jesus apoiou frequentemente seus argumentos no Antigo Testamento, dizendo apenas, está escrito, para resolver uma disputa teológica. Ou seja, qual o pensamento de Cristo com relação à Escritura? É a palavra de Deus. Infalível, inerrante, em todos os pontos. Há poucos eruditos, se há realmente alguns, que desafiam a opinião de Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré ensinou, o que a igreja tem ensinado por 2000 anos. Todavia, muitos desses mesmos eruditos viram as costas e dizem que Jesus estava errado em sua opinião sobre a Escritura. É complicado dizer que Jesus estava errado, né? Devemos nos admirar da arrogância de tal afirmação da parte de teólogos cristãos. Eles fazem esta afirmação por argumentarem
que Jesus foi influenciado pela opinião sobre a Escritura prevalecente e sustentada pela comunidade judaica de seu tempo, a qual, em sua natureza humana, ele não sabia que era errada. Eles são prontos a ressaltar para seus opositores que havia coisas que Jesus humano, apesar de sua natureza divina, não sabia. Quando indagado sobre o dia e a hora do seu retorno, por exemplo, Jesus disse a seus discípulos que ninguém sabia o dia e a hora, exceto o Pai. Mateus 24:36. E em dizer isso, Jesus expressou limite em seu próprio conhecimento. Então veja bem o argumento deles. Os críticos afirmam que isto desculpa Jesus por não ter dado uma falsa opinião sobre a Escritura, né? Aí é brincadeira. Em resposta, eruditos ortodoxos dizem que, embora a natureza humana de Jesus não tivesse o atributo de onisciência, não era necessário que ele fosse onisciente para que fosse o nosso Redentor. A natureza divina tinha realmente onisciência, mas a natureza humana não tinha. Entretanto, a questão mais profunda neste caso é a ausência de pecado em Cristo. Ensinar um erro teria sido pecaminoso para alguém que afirmava ensinar apenas o que recebia de Deus, não é verdade? Assim como Jesus o fez. As Escrituras têm uma ética sobre o ensino, que nem todos devem se tornar mestres, porque serão julgados mais rigorosamente. Tiago 3, verso 1. Como alguém que ensina tem uma responsabilidade moral de não mentir para meus alunos. Se meus alunos me fazem uma pergunta para a qual não sei a resposta, sou obrigado a dizer-lhes que não sei. Se meu pensamento é hesitante quanto ao assunto, devo fazê-lo saber que não tenho certeza da resposta. Essa cautela é necessária porque um professor tem o poder de influenciar o pensamento daqueles que recebem o seu ensino. Isso é uma grande verdade. Então nós que ensinamos temos que ter esse cuidado. Ensine, né, a verdade em sua inteireza. Caso você não saiba, não é nada demais você dizer que não sabe, que vai pesquisar mais, que vai procurar saber, porque em determinado assunto não se tem, né, uma definição, né, dentre os teólogos e estudiosos, como muitos assuntos são assim, né? Enfim, é preciso ter essa humildade de reconhecer que não sabemos de tudo, mas aquilo que nós sabemos, aquilo que a Bíblia nos ensina, é suficiente, né, para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Vamos lá. Na história, nenhum mestre jamais teve influência e autoridade maiores do que Jesus de Nazaré. Se ele disse às pessoas que Moisés escreveu a seu respeito, que Abraão se regozijou em ver seu dia, que a palavra não pode falhar e que a escritura é verdadeira, mas estava errado, ele é culpável por isso. Ele era responsável por colocar o limite entre a sua própria certeza num ponto em que havia realmente um limite. Se Jesus estava errado em seu ensino sobre um assunto tão crucial quanto a autoridade da Escritura, não posso imaginar que alguém o leve a sério em qualquer outra coisa que ele ensinou. Não é lógico isso? Jesus diz: se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? João 3,12. Mas existe hoje uma geração de teólogos que dizem que, embora Jesus estivesse certo em relação às coisas celestiais, estava errado em referência às coisas terrenas. É inimaginável a gente pensar uma coisa dessa, não é? No entanto, visto que a Bíblia nos dá bastante informação histórica confiável para chegarmos à conclusão de que Jesus era um profeta, e visto que Jesus mesmo nos diz que a fonte dessa informação é totalmente confiável, não seguimos o argumento circular, e sim um argumento progressivo. Seguimos um ponto inicial de abertura histórica para o criticismo, para a confiabilidade histórica, para o conhecimento histórico do ensino de Jesus. E para o ensino de Jesus, que nos diz que esta fonte não é apenas de algum modo confiável, e sim totalmente confiável, porque é a própria palavra de Deus. Então tenham cuidado com pensamentos de muitos teólogos que tentam diminuir a autoridade da Escritura, tentam diminuir a autoridade de Jesus, e muitas vezes até colocando Jesus, né, a figura histórica em xeque, né, dizendo que ele estava enganado quando se referia
aos assuntos terrenos, um deles a questão da autoridade do Antigo Testamento. Cuidado com isso, porque se a gente descreve de uma parte do que Jesus disse, então o que nos garante que o restante do que ele disse é verdadeiro? Quando dizemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática, nós o fazemos porque cremos que esta regra foi delegada pelo Senhor, a quem pertence a regra. Portanto, dizemos que a Bíblia é inerrante e infalível. Dos dois vocábulos que consideramos este capítulo, inerrância e infalibilidade, inerrância é o termo secundário. Flui naturalmente do conceito de infalibilidade, ou seja, se a Bíblia é infalível, logo ela é inerrante. Se algo não pode errar, então ele não erra. A fim de passar no teste da crítica, a Bíblia tem apenas de ser coerente com suas próprias afirmações. E se definirmos a verdade de modo como faz o Novo Testamento, não há razão válida para alguém contestar a inerrância da Bíblia. Se a Bíblia, ou se a palavra de Deus não pode falhar, se ela não pode errar, ela realmente não falha e nem erra. Ponto. É racional pensar assim. Ok? Espero que você tenha entendido a aula de hoje, né? Próxima aula estaremos falando aí mais sobre este tema, mas falando sobre a questão da canonicidade. Uma frase para pensar, sempre gosto de terminar nossa aula com uma frase para a gente pensar. Desta vez, uma frase de Charles Spurgeon, um homem que lia a Bíblia, que amava a Bíblia, tinha a Bíblia, né, em todo o seu ser. Ele diz o seguinte: a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Ok? E não é verdade isso? Muitas vezes as pessoas vão de contra a Bíblia porque ela está contra elas, né? Por causa que a Bíblia fala a verdade, e a verdade, né, é que o ser humano é pecador, o ser humano é falível, o ser humano vai para o inferno se não crê em Cristo. Enfim, tudo isso não é coisa fácil de se ouvir. Portanto, a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Muito obrigado. Até a próxima aula. Você já sabe, fica aqui o link também se você quiser adquirir o livro de Sproul, Somos Todos Teólogos, que é uma introdução à teologia sistemática, e o livro também Millard Erickson. Vou deixar aqui o link na descrição do nosso canal Balé Literário. Se você não está inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.